Olá pessoal, aqui quem fala é o engenheiro civil Pedro Henrique Ledes Brito, e nesse vídeo eu vou dimensionar junto com vocês um sistema de tratamento de esgoto composto por fossa séptica, filtro anaeróbio e sumidouro para uma residência com essas características listadas aqui. Residência de alto padrão com 7 ocupantes, a fossa será submetida à limpeza a cada 5 anos, a temperatura média do mês mais frio é de 17 graus Celsius, e a taxa de percolação do solo é de 80 minutos por metro. Essa taxa de percolação aqui é obtida por meio de ensaio em campo e está relacionada à capacidade de filtração do solo. Pois bem, para realizar o dimensionamento desses 3 elementos, eu vou utilizar essa planilha que eu desenvolvi e que eu já expliquei em mais detalhes para vocês em outro vídeo. Vou começar então preenchendo a entrada de dados dessa planilha. O tipo de fossa, eu vou dimensionar primeiro uma fossa do tipo prismática retangular. Depois eu vou dimensionar uma do tipo cilíndrica. Então vou selecionar aqui prismática. O tipo de edifício é uma residência de padrão alto. Essa residência possui 7 ocupantes. O intervalo entre as limpezas será de 5 anos. A temperatura do mês mais frio é 17 graus Celsius. E aqui, nessas 3 células, eu vou definir as dimensões da fossa. E depois de fazer isso, eu vou vir aqui na tabela de verificações e ver se a fossa atendeu a todas as verificações exigidas pela norma. Então, eu vou começar com um comprimento interno de 2 metros, uma largura interna de 1 metro e altura útil de 1,2 metros. A altura útil é essa altura aqui indicada no desenho por HO, que vai do fundo da fossa até a parte inferior dessa tubulação por onde sai o esgoto. Veja que a fossa com essas dimensões não passou nessa primeira verificação. Então vou ter que voltar aqui na entrada de dados e redimensioná-la. Vou mudar aqui o comprimento interno para 2,2 metros. Continua não passando. Vou mudar para 2,4 metros. Continua não passando. Vou colocar aqui então 2,5 metros e a largura interna vou colocar 1,25 metros. Veja que agora a fossa passou em todas as verificações e o volume útil adotado, que é informado nessa célula aqui e que é calculado a partir das dimensões informadas na entrada de dados, esse volume útil adotado não ficou muito maior do que o volume útil necessário. Então essa fossa está bem dimensionada. Vamos dimensionar agora o filtro anaeróbio. Vou começar informando aqui o diâmetro interno desse filtro. Vou colocar o diâmetro de 1 metro. Agora eu preciso informar a altura do leito filtrante, que é essa altura HU indicada aqui na ilustração, que vai do fundo do filtro até o topo desse laço de brita. Essa altura HU, de acordo com a norma, essa norma aqui, NBR 13.969 de 1997, essa altura do leito filtrante não pode ser maior do que 1,20 m. Então eu vou definir aqui a altura máxima normativa de 1,20 m. Veja que o filtro com essas dimensões não passou nessa primeira e nem nessa segunda verificação. Então eu preciso voltar aqui e redimensioná-lo. Vou aumentar o diâmetro interno para 1,30 m. Continua não passando na primeira verificação. Vamos ver se passa com 1,5 m. Veja que com 1,5 m passou. E além disso, o volume útil adotado não ficou muito maior do que o volume útil necessário. Então esse filtro está bem dimensionado. Vamos dimensionar agora o sumidouro. Sabemos aqui do enunciado que a taxa de percolação é de 80 minutos por metro. Então vou colocar aqui 80 minutos por metro. Vou definir o diâmetro interno como sendo 1 metro. E a altura útil, que é essa altura aqui que vai do fundo do sumidouro até a parte inferior dessa tubulação por onde entra o efluente, essa altura útil, vou ver se passa com 2 metros. Veja que não passa com 2 metros, então vou tentar agora com 2,3 metros. Com 2,3 metros passou.
A área de infiltração adotada, informada nessa célula aqui, que é calculada com essas dimensões que eu informei na entrada de dados, essa área de infiltração adotada não ficou muito maior do que a área de infiltração necessária. E além disso, o sumidouro também passou em todas as verificações. Então esse sumidouro está bem dimensionado. Vou mostrar agora para vocês o detalhamento desses 3 elementos que eu fiz aqui no AutoCAD. Nós temos aqui a fossa prismática com 2 aberturas. E já vou dizer para vocês porque eu adotei 2 aberturas. O filtro anaeróbio e o sumidouro. Veja que eu fiz o detalhamento aqui desses 3 elementos utilizando alvenaria e concreto moldado em loco. No caso, a parte de concreto aqui é o fundo, aqui a parte superior e as tampas. Agora eu vou explicar para vocês porque eu adotei 2 aberturas. E vou explicar também porque eu adotei essa abertura aqui com essa dimensão de 0,62 metros. Para isso, eu vou vir aqui nessa norma, na NBR 7229 de 1993, que trata do projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos. Veja o que diz a letra A desse item 5.14 da norma. Todo tanque deve ter pelo menos uma abertura com a menor dimensão igual ou superior a 0,6 metros, que permite acesso direto ao dispositivo de entrada do esgoto no tanque. E essa letra B diz o seguinte: o máximo raio de abrangência horizontal admissível para efeito de limpeza é de 1,5 metros, a partir do qual nova abertura deve ser necessária. Ou seja, se essa distância aqui dessa abertura até um outro ponto do outro lado da fossa, se essa distância for superior a 1,5 metro, então é necessário adicionar uma segunda abertura. Isso está indicado em uma ilustração aqui na norma. Veja que aqui nós temos o desenho de uma fossa, indicando que a abertura deve ter um diâmetro superior maior ou igual a 0,60 metros e que a distância aqui dessa abertura até um ponto do outro lado da fossa, o ponto mais distante do outro lado da fossa, se essa distância for menor ou igual a 1,5 metro, então basta uma abertura. Mas caso essa distância seja superior a 1,5 metro, é necessário adicionar 2 aberturas. Veja que a abertura, caso a fossa tenha apenas uma, ela deve ficar aqui próximo da tubulação por onde entra o esgoto. Eu adotei aqui nessa fossa 2 aberturas porque a distância daqui, a distância desse ponto aqui até o lado oposto, veja que está dando aí 1,9 metros, ou seja, mais do que 1,5 metro. Então, por norma, é necessário adicionar uma segunda abertura. Agora eu vou dimensionar com vocês uma fossa do tipo cilíndrica. Vou voltar aqui e vou mudar o tipo de fossa para cilíndrica. Eu vou adotar aqui, vou aumentar a altura útil dessa fossa, vou aumentar para 1,5 metro e vou ver qual é o diâmetro necessário para que essa fossa passe em todas as verificações. Vou testar aqui o diâmetro de 1,7 metros. Não passa com diâmetro de 1,7. Vou ver se passa com 1,8. Veja que passa com 1,8, mas eu vou adotar um diâmetro maior. Vou adotar um diâmetro de 1,9. Então a fossa passou em todas as verificações e o volume útil adotado aqui não ficou muito maior do que o volume útil necessário. Então essa fossa está bem dimensionada. O filtro e o sumidouro eu não vou redimensionar, vou deixar a mesma coisa do primeiro dimensionamento que nós fizemos. Agora eu vou mostrar para vocês o detalhamento
Nós temos aqui então agora uma fossa cilíndrica, também feita de alvenaria e concreto moldado em loco, e o filtro e o sumidouro. Esse tubo guia aqui no filtro, ele serve para realizar a limpeza dessa câmara inferior do filtro. Então um mangote entra aqui e realiza a sucção do efluente que fica acumulado aqui na câmara inferior. E de acordo com a norma, essa norma aqui, NBR 13.969 de 1997, a distância da parte inferior desse tubo guia até o fundo do filtro deve ser de 0,40 metros, ou seja, 40 centímetros. E a distância da parte inferior dessa tubulação de entrada até o fundo do filtro deve ser de 0,30 metros, ou seja, 30 centímetros. Ainda de acordo com essa mesma norma, aqui no sumidouro, no fundo do sumidouro deve ser colocado um lastro de brita. E essa norma indica que em uma das ilustrações que esse lastro de brita deve ter pelo menos 30 centímetros. Veja que essa ilustração aqui indica que esse lastro de brita deve ter pelo menos 0,3 metros, ou seja, 30 centímetros. Agora, para finalizar, eu vou dimensionar um sistema de tratamento de esgoto composto por esses três elementos, utilizando anéis de concreto pré-moldado. Para isso, eu preciso consultar aqui a tabela do fornecedor desses anéis, para saber o diâmetro interno. Vou começar dimensionando o tanque séptico, ou seja, a fossa séptica. Vou pegar aqui um diâmetro externo de 2 metros. Veja que um diâmetro externo, um anel com diâmetro externo de 2 metros, esse anel possui parede com espessura de 60 milímetros. Então vou pegar a calculadora aqui para ver qual é o diâmetro interno desse anel. Então um anel de 2 metros, que equivale a 2.000 milímetros, menos 2 vezes a espessura da parede, ou seja, menos 2 vezes 60 milímetros. Isso dá 1.880 milímetros. Para converter para metro, basta dividir por 1000. Então, um anel com diâmetro externo de 2 metros tem um diâmetro interno de 1,88 metros. Então, vou vir aqui e colocar o diâmetro interno de 1,88 metros. Agora, vou dimensionar o filtro. Vou pegar um diâmetro aqui próximo de 1,5 m. Nós temos aqui um anel com diâmetro externo de 1,5 m, com as paredes de espessura 45 milímetros. Então 1.500 milímetros menos 2 vezes 45 milímetros dá 1.410 milímetros. Para converter para metro, eu divido por 1000. Então o diâmetro interno desse anel é de 1,41 metros. Vou colocar aqui 1,41 metros. A altura desse leito filtrante, como eu já disse, de acordo com a norma, ela é limitada em 1,2 metros. Então vou manter 1,2 metros. O sumidouro, vou pegar aqui um anel que tenha um diâmetro próximo de 1 metro. Vou pegar esse anel aqui de 1,10 m. Então 1.100 milímetros, que é o diâmetro externo do anel, menos 2 vezes 35 milímetros, nós temos então que o diâmetro interno é de 1.030 milímetros. Para converter para metro, eu divido por 1000. Então o diâmetro interno desse meu sumidouro será de 1,03 metros. Eu venho aqui na planilha e coloco 1,03 metros. E a altura útil desse sumidouro eu vou deixar 2,3 metros. Veja que
esse sistema de tratamento de esgoto, feito com anéis de concreto pré-moldado, com essas dimensões informadas aqui, passa em todas as verificações. Vou mostrar agora para vocês o detalhamento. Nós temos aqui a fossa, feita com anéis de concreto pré-moldado. Esses anéis possuem 50 centímetros de altura. Aqui nós temos as dimensões externa e interna desses anéis, tanto para a fossa quanto para o filtro quanto para o sumidouro. E aqui nós temos a vista superior. Está resolvido então esse exemplo prático que eu apresentei para vocês no início do vídeo. Espero que vocês tenham gostado.